É a questão da pronto, começou a gravar a reunião, mas pronto. A comida sempre fez e fará parte das nossas vidas, porém, quando pensamos em alimentos e vida saudável, muitos de nós chegam até a torcer o nariz, pois a ideia geral é que seremos privados e punidos se não andarmos na linha. Mas, se eu te disser que o desafio para a nossa semana é pensarmos em alimentos e na nossa vida espiritual, ou melhor, em como atingir o nosso destino e propósito, pensando em dar liberdade, força e autoridade para o cumprimento do nosso chamado. Estás pronta a refletir com seriedade sobre os teus hábitos e preferências, quer dizer, relembrando o que a gente viu semana passada, que o corpo, a alma e o espírito são 3 elementos, não é, que fazem parte de nós e que têm que estar alinhados. Os 3 precisam estar alinhados para que a gente possa seguir o nosso propósito e o nosso chamado. A saúde física é uma responsabilidade espiritual. Benny Johnson, o pastor colocou essa frase, né? Vamos lá, vejamos juntos algumas aplicações sobre a alimentação no contexto da tua vida. Então, no esboço, a primeira aplicação é: a tua alimentação tem que glorificar a Deus, não é? E ele coloca aqui em 1 Coríntios 10:31, que diz: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente, às vezes, não paramos para pensar que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, inclusive comer e beber, não é? Como Paulo disse hoje, quando a gente se senta à mesa, não é isso? Então, parece fácil identificar como ações espirituais o ato de adorar, perdoar, servir e honrar, etc. É interessante notar que Paulo refere-se ao ato de comer e beber como ações espirituais. É interessante pensar que aquilo que coloco na minha boca chega como adoração ao Senhor. Isso não quer dizer que eu nunca posso comer doces fritos ou produtos farináceos, mas quer dizer que o equilíbrio e as prioridades irão refletir-se nas minhas escolhas que alegrarão ou não ao coração de Deus. Um exemplo, hoje a gente na viagem, voltando da viagem, e aí, pronto, passa um elétrico. E o elétrico é a cara de Alessandro. E eu comentei com o rapaz que ia conduzir, que por acaso também é da Carris, eu disse, a cara de Alessandro elétrico. E o rapaz que vinha atrás relatou que uma vez, como todos sabem, o elétrico tem que ir na linha. E tinha um rapaz tão embriagado, que ele não conseguia, ele sentado na calçada, mas sabe como é ali, tem certas ruas de Lisboa, que é muito apertada, mas o pé dele passava na parte da linha de ferro, e o rapaz teve que parar o elétrico, porque ele tocou lá a campainha e nada do rapaz sair da rua. Teve que parar o elétrico, pegar as pernas dele, colocar para dentro da calçada para poder passar com o elétrico. E eu também relatei aquela questão do tribunal que a Alessandra foi depor também, porque o rapaz estava tão embriagado que não lembrava de nada que se passava na hora que foi lá o conflito na entrada do... Está muito ruim aqui, acho que a Fernanda, a senhora pode desligar ou é a Alessandra? O Alessandro, o Lucas ou a irmã Fernanda, que está com o áudio ligado e está dando um ruído. Então, é assim, minha gente, a pessoa perde os sentidos, a pessoa embriagada, né? A gente vinha relatar isso. Como ser humano, quando bebe, faz coisas totalmente sem sentidos, fica fora de si. E aí eu pergunto, quando a Bíblia diz que a gente não se embriague, não é? É justamente por conta disso, é porque as pessoas perdem totalmente o sentido de tudo que está a fazer. E aí eu pergunto, a gente tem que glorificar Deus em tudo. Por isso que a gente tem que ter uma vida de forma equilibrada, não é? E aqui no segundo ponto que diz, coloca a questão alimentar no seu devido lugar. E aí em Lucas 12:23 diz, a vida é mais importante do que a comida. Apesar da importância do assunto que estamos a tratar nestas 4 semanas, não queremos correr o risco de atropelar as coisas. Entenda que nada é mais importante do que Jesus em nós. Precisamos experimentar a sua presença e deixá-lo conduzir a nossa vida. Nunca coloques o valor de uma vida fisicamente saudável
ou o culto ao corpo à frente do seu relacionamento com Deus. A tua vida saudável, na verdade, é resultado da vida de Jesus entregue na cruz por ti. Porque, como a gente disse também semana passada, aqui é uma questão de saúde. Muitas das pessoas procuram fazer por questões de aparência, não é? Querem um corpo perfeito, ficam naquela psicose também de querer estar muito magra, muito musculosa, aí tomam remédios que não é para tomar, recorrem a anabolizantes, a cirurgias sem necessidade, como tem um cantor no Brasil até famoso, que ele foi para a mesa de cirurgia sem ter nada de lipoaspiração para fazer, quis fazer uma lipoaspiração e teve resultados drásticos que até hoje ele tem sequelas. Então, assim, vem a questão da vaidade. E aqui a gente está tratando do assunto sobre a questão da nossa alimentação, para a gente ter uma vida mais saudável e assim também espiritualmente falando. Porque quando a gente prioriza Jesus, quando a gente mentaliza, como semana passada foi também dito, coisas positivas, a gente se edifica e se alimenta também espiritualmente de coisas positivas que vão melhorar a nossa vida, priorizar Deus também, Jesus, e essas atitudes, a gente vai vendo tudo de uma outra forma. Não é uma mudança do dia para a noite, não. É uma mudança de hábito dia após dia. É um passo de cada vez. E mesmo que você, um exemplo, não consiga naquele dia, volte e comece novamente. Mas tem que ser positivo. A gente tem que ser positivo em tudo que a gente faz. A gente não pode estar... como eu disse, às vezes as pessoas adoecem só de botar na cabeça que está doente. Às vezes não tem nada e está ali dizendo que está doente, está com isso, está com aquilo, como semana passada a gente falou. Aí o terceiro ponto que diz, ser uma testemunha do reino com hábitos alimentares saudáveis. E aqui tem aquela passagem de Daniel, para quem não conhece, eu vou ler, Daniel 1, 8, 12 e 15, que diz, Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa do rei. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-lhe apenas legumes para comer e água para beber. Passado 10 dias, a aparência dos quatro rapazes era melhor e demonstrava estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Então, o pastor coloca aqui, ser uma testemunha viva da saúde divina que recebes de Deus todos os dias. Ser um agente de cura, de equilíbrio e de prudência. Assim como Daniel e seus amigos influenciaram a Babilônia, influencia a tua realidade. Jesus será exaltado e o reino conhecido. Por quê? Porque as iguarias do rei, na Bíblia não descreve em pormenores o que, mas vamos supor que fosse bebida muito forte, que faziam eles ficarem, né, sem, como eu disse, no teu domínio próprio, e fazer um monte de asneiras. Vamos dizer que também fosse questões gordurosas e coisas muito pesadas que faziam eles estar indispostos e não se sentirem bem. Então, assim, Daniel quis mostrar que ele combatia todos esses desejos e tentações também, porque, querendo ou não, era a mesa do rei, era muita fartura, era muita coisa, mas ele manteve o equilíbrio e disse, não, a gente só vai comer legumes e beber água. E eles estavam muito mais saudáveis do que aqueles que estavam a cometer esses excessos, né? Estavam a estar demasiadamente também assim, empanturrar de coisas, porque eu acredito que aqui todos nós já chegamos a estar tão ansiosos para uma mesa, uma festa, sei lá, que a gente já comeu, da gente ficar, não aguento mais. Eu já vi pessoas comerem até se sentir mal e vomitar realmente e ficar naquela que a gente olha assim e diz, meu Deus, podia ter comido um pouco mais devagar ou não ter comido tanto, não é? E, enfim, eu sou muito assim, pelo menos na parte de estragar alimento, eu sou muito, muito sensível a isso. Seja você comer só por gula e depois querer vomitar, ou seja por vocês colocar, vou dar um exemplo, uma vez, pronto, veio um pessoal aqui em casa, pronto, eu pus tudo, mas disseram que comia tudo, e no final deixaram tudo. Pronto, não tá aqui nesse meio, mas eu acho que Paulo lembra disso. E aquilo me deu uma dor, porque eu vi ali a comida intocável, e para ir para o lixo, eu fico mesmo de coração partido, eu não gosto de estragar. Então, a gente tem que ter essa certa
esse certo discernimento e sabedoria de só pôr também aquilo que a gente realmente vai consumir, porque, poxa, quantas pessoas no mundo dariam tudo para ter qualquer coisa? Eu vejo relatos de crianças na África que comem barro, que comem terra, que não tem comida para comer, não é? Assim, comida mesmo. Comem, tipo, algumas coisas para sobreviverem. A fome existe, a fome dói, a fome é uma realidade no mundo. E eu vejo pessoas, às vezes, desperdiçar que, pronto, não estou a dizer, mas assim, a gente tem que ter um senso de responsabilidade também em relação a isso. A conclusão, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. 1 Coríntios 6:20. A tua vida é mais preciosa do que podes imaginar. O teu corpo foi criado de fórmula absolutamente perfeita. Portanto, ama a Deus acima de todas as coisas e vive para cumprir o propósito que Ele te atribuiu. E eu falo e sempre falei e volto a repetir. Quem ainda não ouviu eu dizer, pronto. Todos nós temos um propósito, uma missão na Terra. Não importa a idade, não importa o tempo, todos temos. E precisamos saber qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Eu tenho feito de tudo para cumprir ou eu tenho sido omisso e não tenho feito aquilo, não é? Então, a gente tem que realmente assumir aquilo que a gente veio para esse mundo para fazer. Amém? Para reflexão, durante o estudo, o que foi que o Espírito Santo falou contigo? Toma nota e ora sobre isso. Porque sempre vai ter alguma coisinha ali que falou que a gente se identificou e disse, poxa, isso aí eu tenho que mudar, isso eu tenho que melhorar, isso eu tenho que realmente parar e começar a fazer. E é como eu digo, não adianta a gente ouvir, achar o máximo, saber que tem tudo a ver com a gente e não praticar. Não vale nem adianta de nada, a gente não põe em prática aquilo que a gente aprende. A gente tem que praticar, porque a prática é que leva realmente o hábito. A gente começa a praticar um dia após o outro, um passo de cada vez, e quando vê, vira um hábito. No início vai ser um pouco difícil, vai custar mais, óbvio, é uma mudança de hábito, não é fácil, mas a gente às vezes vai esquecer, às vezes a gente não vai fazer, mas com o tempo se torna hábito. Isso é real, isso é cientificamente comprovado. Para a oração, sim, aí talvez seja o primeiro pequeno passo para grandes mudanças, porque é aquela coisa, uma grande caminhada, por mais longa que ela seja, se começa com o primeiro passo. Para a oração, a gente tem que pedir, né? Pai, ajuda-me a entender os cuidados que preciso ter com a minha alimentação, para bem da minha saúde e bem-estar. Eu peço muito a Deus, porque como todos sabem, eu estou acima do peso, ganhei muitos quilos aqui e não tem sido fácil perder, porque até o Alessandro acha que eu estou com problema hormonal, porque eu, por mais que às vezes eu feche a boca, eu não consigo perder o peso que eu quero. Eu ainda perdi um tempo um peso, mas por quê? Porque eu estava indo para o ginásio, eu tomava algo que me estimulava para fazer os exercícios, eu conseguia suar mais, não é? Queimar mais calorias. Mesmo assim, foi muito sacrifício e eu demorei muito para perder o peso. Diante do sacrifício que eu estava fazendo, veio a pandemia de novo, engordei tudo de novo. Enfim, tenho que realmente tomar essa atitude e assim, pedir a Deus que me ajude também. Torna-me apto a cumprir os teus propósitos, pois a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. A gente tem que sempre se colocar diante de Deus em nossas orações, para Deus nos dar força e nos ajudar. Porque sem Ele, é como a Bíblia diz, Ele diz, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem Jesus a gente não tem força, às vezes, nem para se levantar da cama de manhã. Quanto mais outras coisas, não é? Para aplicação. Nesta semana, procura fazer um pequeno ajuste na tua rotina alimentar. Talvez incluir mais fruta, que a Alessandra chegou carregada de fruta, uma caixa de fruta, só faltou botar na cabeça. Retirar um pouco de açúcar do café. Esse, sim, para mim, é um dos pontos que, é sério, eu não sei, é uma coisa que eu acho linda e admiro em vocês aqui, é tomar o café forte sem um pingo de açúcar. Eu acho lindo e queria. Faço igual a Nádia, a inveja santa disso aí, porque realizar uma caminhada durante a semana, sim, realizar a caminhada não é impossível e a gente pode fazer, sim. Ter uma boa conversa com amigos sobre o tema,
e diminuir o intervalo das refeições. Por quê? Esse ponto aqui que o pastor colocou, diminuir os intervalos das refeições. Como eu fiquei vendo várias questões de alimentação, um dos motivos que nos faz engordar é porque às vezes a gente não tem um horário para comida, o nosso corpo, ele percebe, acho que eu disse isso até a dona Anitta uma vez. A gente passa muito tempo sem comer e quando a gente come, o organismo percebe como se a gente não tivesse, pronto, fosse comer naquele horário e não soubesse quando é que a gente iria comer novamente. Então, o que que acontece? O nosso organismo absorve muitas vezes o que era para absorver e acaba fazendo com que a gente venha engordar. Porque se a gente come, um exemplo, de 3 em 3 horas, como os nutricionistas dizem, o nosso corpo entende que de 3 em 3 horas você está ali se alimentando e não vai absorver mais ou além daquilo que a gente tem que se comer realmente. Então, assim, é muito importante isso, a gente ter horário, a gente, olha, ele já está com a frutinha ali, né? Mas as fatias de picanha estavam antes, Delma que não viu, as fatias de picanha estavam antes. Mas enfim, a gente realmente ter essa atenção. E podem desligar os microfones agora e podem falar à vontade. Sim, Paulo, acredita isso mesmo. Pois. Eu vou até ver aqui a irmã Fernanda, que ela tinha colocado, e eu nem sei o porquê dela sair, mas podem falar. Olha, Paulo aí, já aplicaram aí com a maçã. É isso mesmo, querida. Hoje nós vimos que não só a alimentação, porque muito se fala da alimentação espiritual, né? Da alegoria que há entre aquilo que nós nos alimentamos, porque uma certa vez, a primeira vez que eu me dediquei a ler a Bíblia de capa a capa, ou seja, ler a completa num ano, foi quando eu ouvi a seguinte frase, de que para que o cristão permaneça saudável, ele tem que entender todo o conceito de Deus, não só uma parte. Não adianta eu ler todos os dias só salmos. Eu vou estar com alimentação espiritual não completa, vai estar só num certo ponto. Então, se a gente diversifica a nossa alimentação, no caso espiritual, fazendo essa ponte com a alimentação física, nós vamos ser pessoas muito mais saudáveis em todas as áreas, seja a área física, seja a área espiritual. Né? Acredito que cada um vai ter algo bem interessante para dizer hoje aqui, mas antes, eu recentemente vi uma conta matemática, que não é bem uma conta, mas sim um insight que o campeão olímpico e mundial Eliud Kipchoge, queniano, de maratonista queniano, ele disse o seguinte: como é que ele conseguiu atingir marcas tão impressionantes, né? E ele basicamente fez esse cálculo. Ele juntou a motivação mais a disciplina que deu em sua consistência. Então, se nós somos motivados, né, até pela palavra de Deus, a termos uma vida equilibrada em termos de alimentação. E olha só quem apareceu aí. Então, Divan. Eita, Henry! Olha aí, no quinto sono, a participar aqui do PG. O milagre do PG, o primeiro, Olha depois o aí. de Marisa. Daqui a pouco é Isaac também. Não estamos a ouvi-lo, amigo. Deixa eu tentar. Mostra mais perto. Liga o Isso, microfone. agora foi. Agora estamos a ouvir. O nenenzão tá aqui só cochilando. Ô, santo bom. Meu Deus do céu, titia, que lindo. Ele gosta de ficar assim no peito. Mas está com a cara do papai. Foi. Tão fofinho, titia. Tão fofinho. Tá me ouvindo? Tá ouvindo a minha tia, é? Tá dessas épocas. Eu tô dormindo, eu tô escutando o PG também. A gente tá ouvindo. Muito bem. Ensina a criança no caminho que deve andar desde pequenininho. Já tá atento. Ele tava querendo dormir. Querem ver o Henry sorrir? Lá vem. Silêncio. Reparem bem. Picanha. Sorriu ou não sorriu? Ele deve estar a sonhar com a picanha. Ele abriu a boca, Paulo. Ele não riu, ele abriu a boca. Divan, ele sorriu ou não? Sorriu. Sorriu Eu? muito. Abriu a boca para comer Eu também. picanha. Muito bom. Abriu até o olho. Acordou até o menino falando de picanha, Paulo. Eu vou dizer ao pastor, pastor, olha, o PG da gente é um mundo que começa com picanha e termina com picanha durante picanha, por causa de Paulo Picanha.
O Edinaldo até disse, eu estava à espera se iam falar de picanha hoje. Picanha é um alimento saudável, meus amigos. Foi. Nosso amigo Edivaldo voltou para o carro. Edinaldo. Edinaldo. Ele já disse Ed, que ia chamar de ele Ed. voltou para o carro. É mais fácil. Olha, eu vou desativar só a câmera Já aqui. está na vou deixar- rota. Oi. Eu vou Já está na desativar rota, a hein, Edinaldo? câmera Sim, pra deixar ele Divan. aqui do lado, que como eu estou segurando ele, eu vou ficar só escutando o PG. Tá bem, tudo certo, meu amigo. Era para vocês Amém. verem que ele tá aqui, ele tá escutando também. Aí, já está participando. Ele é Muito bom. firme e forte, assistindo o PG aqui, tia. É muito bem. Muito bem. Eu vou estar ouvindo, na hora que for para falar também, eu ativo o microfone aqui, tá bem? Tá Ok. bem. Tá bem. Vamos lá. E nós estávamos aqui, assim, a falar que a palavra de Deus incentiva a gente a ter uma vida equilibrada. E se a gente analisar 1 Coríntios 6:12, olha, vejam o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido. É até bem conhecido esse capítulo. Tudo convém. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Deus nos abençoou com uma terra farta de alimentos e nos deu prazer na alimentação. Por isso, devemos buscar um equilíbrio para manter nosso corpo saudável. Então, queridos, isso também tem reflexos espirituais. Nós também não podemos dizer, como nós conversamos na semana passada, o físico não se limita ao físico. O físico reflete o espiritual, aponta para uma verdade eterna. Então, se nós buscamos com o nosso corpo glorificar a Deus através de uma vida equilibrada em termos de alimentação, nós estamos, sim, a cumprir a nossa responsabilidade em relação a isso também, principalmente contextualizando na nossa época, porque, claro que nós, na altura de Daniel, já havia dilemas em relação a isso. Na altura de Paulo e de Cristo já havia no primeiro século. E também na nossa época, ainda mais por conta da rápida industrialização, alimentos industrializados, alimentos fast food, hoje são muito acessíveis, e nós, às vezes, ficamos muito tentados a nos desbandar, né, em relação a isso. Mas se nós conseguimos não ser dominados, que esse é o grande ponto, não deixarmos ser dominados por esses prazeres que, por vezes, nós podemos ter, mas aqui, pronto. Mas sim, buscar um equilíbrio para termos um reflexo na nossa vida física, sim, mas que aponta para uma realidade eterna, que termos controle sobre as nossas impulsões, digamos, sabe? E isso é muito importante, como nós vimos hoje no estudo também. E como o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Fica um bom apontamento aí. O que é que os irmãos têm a dizer ainda nesse assunto? Amém. Temos aqui a Marisa, está aqui conosco. A Kátia chegou também. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Thelminha chegou Paulo, também. bora Já foi lá, falar algumas Paulo. coisas. Eu vou falar. Eu estou conduzindo aqui o autocarro, mas eu vou falar porque eu acho que, em termos de alimentação, eu sou expert, não em cozinhar, mas eu sou expert em fazer dieta, eu sou expert em Cozinhar eu sou mais ou menos. em muita coisa. Eu acho que a pessoa que mais fez dieta no mundo fui eu. E terminei tendo que fazer uma cirurgia bariátrica. Em janeiro fez 21 anos, perdi 60 quilos. Nos 21 anos eu ganhei 20. Mas, assim, quando eu estava lendo o texto do PG, o que eu pude... A primeira frase que veio na minha mente foi o quê? Leitura bíblica, meditação da palavra. Por quê? Porque a gente não consegue nada se Jesus não estiver na nossa frente, sabe? E assim, se vocês analisarem uma dieta, a maioria do pessoal fala dieta sanfona, porque a pessoa engorda, emagrece, que era o meu caso, não é verdade? E Deus, Ele nos deu um corpo perfeito, sabe? A Bíblia diz que teve aquele rapaz que Jesus fez um milagre na vida dele e perguntaram, Senhor, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Ele disse, não, ele nasceu assim com problema para o nome de Jesus, de Deus ser glorificado. Para o nome de Deus ser glorificado.
né? Mas Deus, ele não deu um corpo perfeito. E quando a gente adoece, é porque a gente não cuida do corpo. E a Bíblia diz que, como já foi dito, que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, eu todos os dias, não é eu querendo me gabar, né? Mas todos os dias eu peço perdão a Deus porque eu tenho 48 anos e fazem 48 anos que eu nunca cuidei do meu corpo como eu deveria cuidar. Sabe? Porque por isso que eu sinto dor no joelho, é por isso que às vezes a coluna dói, é por isso que às vezes eu tenho cãibra, né? Então, assim, o que a gente tem que pôr em mente é que a gente não consegue fazer nada se Deus não for na nossa frente. E a gente só consegue ter uma fé, fortalecer a nossa fé, sabe? É como eu aprendi uma vez com o Lucas quando esteve aqui, é aquele negócio de determinação. Eu era uma pessoa que uma hora eu fazia uma coisa, eu começava uma coisa, depois terminava, eu parecia uma gangorra, uma hora eu estava bom, uma hora eu estava ruim, nunca tinha uma determinação. E essa determinação, ela só vem quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, é quando a gente começa a meditar sobre a palavra de Deus, é quando a gente começa a colocar em prática o que a gente tem aprendido na palavra de Deus, sabe? Então, o que veio em mente é isso, não adianta a gente falar, hoje eu vou andar, hoje eu vou comer só verdura, hoje eu vou comer fruta. Se Jesus não tiver na nossa frente, se Jesus, a gente não conseguir, sabe, ter a fé, uma fé, fortalecer a nossa fé para que a gente cumpra verdadeiramente, que a gente seja determinado. Se eu vou fazer uma dieta, Deus vai na minha frente, me ajuda, faz isso, né? Se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Tudo que a gente fizer vai ser em vão, tudo. Eu digo por experiência própria, sabe? Eu vivia pedindo a Deus, juro por Deus, eu não estou mentindo não, que eu não minto, eu já menti muito, mas eu vivia pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a emagrecer, porque eu ganhei 20 quilos, sabe? Quando eu perdi os 60 quilos, eu fiquei sem problema de pressão, fiquei primeira, sabe? E eu vivia pedindo, Senhor, me ajuda a perder peso. Foi que ele me deu uma tendinite de torácica, que desde novembro eu sofro. Agora que tá, graças a Deus eu tô melhor, tá entendendo? E para a glória de Deus, sabe? Mas precisou eu sofrer na pele para poder ter isso. Então, para mim, eu posso até estar falando besteira, mas para mim, o foco principal desse tema da alimentação é a gente estar focado em Jesus, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá determinação, é Ele que nos mostra o caminho a seguir, sabe? E porque sem Ele a gente não consegue fazer dieta, sem Ele a gente começa a anda uma vez, depois para. Quantas e quantas vezes eu já fui para o ginásio com a Lusca e a gente já deixou, porque a gente não ia mais, né? Quantas e quantas vezes, sabe? E eu estou determinado agora, mas eu busco a determinação não é em mim, é em Jesus Cristo, sabe? E para isso eu tenho orado todos os dias, para isso eu tenho meditado, para isso eu tenho lido a palavra todos os dias, sabe? Os nossos pensamentos têm que ser sempre no alto, porque é Ele que vai renovando na nossa mente, é Ele que vai renovando nas nossas forças, sabe? Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu estou a trabalhar, eu estou ouvindo tudo, tá entendendo? E que Deus abençoe a todos. Vou desligar aqui o microfone. Amém. Mas é isso mesmo. Foi Veja como resumidamente. a experiência, né, pode abençoar bastante, né? Quando nós temos, sempre que tiverem, queridos, assim, algo que possam partilhar, não hesitem também, porque pode ser bênção na vida de outras pessoas. Tenho certeza que o caso do Alessandro nos motivou, nos mostrou que a gente tem esperança no nosso caso, sempre tem. E isso em qualquer área, né? Tudo em todas as áreas, exatamente. Não envolve só a questão da física, mas sim em todos os aspectos. A gente pode recorrer ao Senhor sempre, né? Lançai sobre mim o vosso fardo e carregai o meu jugo, que é suave, e meu peso é leve. Então, que a gente possa lembrar isso. Venham até mim os que estão cansados, sobrecarregados. Quantas vezes a gente se vê numa situação de esgotamento, né? Em vários sentidos. Mas nele nós sempre temos esse renovo, sempre temos essa, como eu disse ao Paulo na mensagem, recarrega as baterias que amanhã tem PG. E a gente vem aqui com toda eu sei que cada um vai ter os seus problemas, cada um vai ter suas dificuldades, mas nós estamos aqui firmes e fortes. Amém? Eu creio. Amém. Olha, hoje a tela tá até cheia. Tem, Dalminha? A namorada de Kiko está querendo pular da câmera. Aparecer aí. Olha ela aí. Sabe que agora o Paulo tem um gato e um cachorrinho, que legal. Ele tinha, sempre teve. Já porque tinha, ela era bruta e não aparecia. Agora ela está querendo se aparecer. Agora está aparecendo. Mais simpática, não é?
Vai. Enfim, é isso. Muito bom, olha. Pois é, Então, gente. A gente tem que quanto a manter um isso, foco. Fala, Delma. sim, pronto, aparentemente pode-vos parecer que eu não tenho ou que não preciso ter nenhum cuidado com a alimentação, mas a verdade é que eu tenho que ter. Tenho que ter cuidado com a alimentação. Porquê? Porque sei que tanto a minha estrutura física em si não é de engordar facilmente, não é? Mas ainda assim tenho cuidado com a alimentação e tenho muito, acreditem. Porquê? Porque entendo que o meu corpo, se eu não tiver o cuidado com a alimentação, é o meu corpo que vai sofrer, né? Fisicamente vou sofrer com isso. Então, que cuidados que eu tenho? A alimentação, como bastante fruta, bebo bastante água, caminho bastante, mas de uma forma intencional mesmo. E sei que se não fizer isso tudo, se levar uma vida um bocado mais sedentário, o meu corpo ressente num instante, acreditem que sim. Ganho peso, 1 quilo, 2 quilos, mas ganho muito mais tempo, não os ganho em 1, 2 semanas, se calhar levo 1 mês para ganhar 2 quilos, mas ganho. Mas não é por ganhar os 2 quilos, é mais a minha saúde em si, que eu já sei que vai vir. Por isso, todo o cuidado é pouco. Não é? Com a alimentação também. Verdade. É Parece verdade. que não, mas eu também tenho que ter cuidados com a minha alimentação. Não sou de muito excesso. Costumo dizer, eu não me limito a comer nada. Há pouca coisa que eu não gosto, como de tudo. Mas em termos de quantidade em si, aí sim, limito-me. E penso que esse equilíbrio é que era fundamental nós termos a rédea da situação no sentido, ok, somos nós que controlamos a quantidade que comemos. Sei que para mim é mais fácil, se calhar. Porquê? Porque isso é um hábito que também não vem de agora. Já vem de há muito tempo e eu hoje consigo perfeitamente equilibrar essa quantia, dosear essa quantia. E claro que também com a prática de jejum, isso acaba por ajudar, trazer esse equilíbrio, porque também sei que consigo ficar horas sem comer, é? Quando estou em jejum, quando faço um propósito, consigo estar horas sem comer. E quando vou comer, também já sei que tenho ainda assim que ter esse cuidado em termos de quantidade que eu vou ingerir. E penso que para nós que somos cristãs e temos essa prática presente na nossa vida de jejum, isso é um outro cuidado que nós temos que ter também. Porque quando vamos comer, depois de estar horas sem comer, quando vamos comer, é aquela vontade que nós temos que vem, comemos tudo mais alguma coisa. E o cuidado tem que ser. E aí o organismo absorve muito mais, né? Como eu estava dizendo. Mesmo. E isso é o que engorda muito. Mas para ver como o jejum é saudável, que agora é tipo uma moda, o tal do jejum intermitente, coisa que já é uma prática né? Nossa, bíblica que já vem a se arrasta há séculos e séculos, mas só agora que a humanidade veio ver a importância de como é saudável ter um certo tempo de jejum. Que daí traz, não é? Para a nossa saúde. Então, tudo que está na Bíblia não é nada em vão, tudo tem um propósito e tudo é para o nosso melhor, tudo é para o nosso bem. Quer dizer, a questão de ver a importância de como é saudável o jejum intermitente, e é uma prática que na Bíblia já vem dizendo que é bom para a gente, bom até para a gente, pronto, para a gente não se deixar vencer ali pelas tentações, pelas coisas, e para a nossa saúde também. Então, tem coisas que estão ali para a nossa orientação e para o nosso melhor. Então, a gente tem que realmente pôr em prática. Porque às vezes Posso dar só um exemplo? Pode falar. Diz, Nádia. É assim, Delma, eu concordo a 1500% contigo, mas eu não sei se eu, Nádia, desde sempre fui fofinha. E, portanto, desde sempre
eu tive dificuldade em emagrecer, Claro, ok? sim. Ou seja, é uma, exatamente como o Alessandro, eu não sei se mais alguém na mesma situação, ou seja, nós estamos num constante debate e num constante de querer emagrecer. E eu noto que desde o curso e desde destas nossas conversas, o que é que me tem acontecido? A mim, Nádia. Eu quando vou comer um doce, que é o meu calcanhar daqueles, eu não sei se vou-vos conseguir transmitir aquilo que eu sinto. Todos nós já mentimos e ninguém pode dizer que não mentiu. Mas nós quando mentimos e estamos em Cristo, eu não sei se vocês sentem por dentro como é que eu ia dizer, uma sensação de já falhei, já meti o pé na argola, não devia ter feito. Claro. E agora é o que eu ando a sentir. Quando eu vou para comer um doce, o que eu sinto automaticamente é: epá, tu já sabes que não deves comer isso, para que é que vais comer? Tu já Isso sabes. é bom, isso é bom. Tu já A vida não sabes, é automático. Tem-me acontecido algumas vezes. E eu já tenho, e agradeço a Deus, porque acho que é muito Deus na nossa vida, porque a força de vontade às vezes não é a mesma. As dificuldades da vida às vezes fazem com que, epá, é só hoje, e todos nós passamos por isso. É só hoje, amanhã eu já não como. É só hoje e amanhã já não faço. E eu tenho conseguido, ou seja, eu agora olho, tenho imensa vontade, tenho. Mas se vou para comer, o peso na consciência triplicou, quadriplicou. E portanto eu agora já, então vá, não vou comer. Então eu própria ando a arranjar estratégias e alimentos que me possam saciar essa vontade do doce, porque é o meu calcanhar daquilos, mais uma vez digo, porque é. E ando a tentar solucionar a coisa sem ir para o doce. Mas ando mesmo a sentir isso. É assim, nós sabemos que não vá. Olha aí, mulher, não é o diabo que peguem me o vai exemplo dizer, da ai Manádia. filha, não comas. Não sei que é Deus a dizer-me assim, vá, eu estou contigo, anda lá. Bora lá. Yeah. Só que eu tenho que fazer a parte natural e o Senhor faz a parte sobrenatural, mas sou eu que a tenho que fazer e não há volta a dar. Claro. Exato. E pronto. E é assim. Uma estratégia muito interessante é que o pessoal até diz, né? Olha, se não queres cair no penhasco, não vais à beira. Ou então, se não queres cookies, não vais à cozinha. Se a gente for a cortar o mal pela raiz, né? Ou seja, ir lá na origem do problema, se nós não termos aquilo à disposição em casa, já facilita muito, né? Então, talvez não Sem comprarmos dúvida, coisas que sem vão, dúvida. que Sim, vão nos sim, tentar, mas é assim. né? Às vezes temos ali Sem muitos dúvida. chocolates em Só casa, e aí... Por isso que eu cortei a mesada de Alusca, rapaz. Tem que cortar a mesada dela para poder ela não ir mais ao supermercado, a padaria, a doceria, porque ela ama chocolate, doce, Ave Maria. Eu nunca vi um negócio tão forte. Mas eu ia acho, comprar, Alessandro, deixa-me adivinhar. A luz que nem ia cortando- comprar, mas quem comia eras tu. nem cortando a Não, mesada devoraram dela. uma Para lata de todos. leite condensado aqui em casa, ele ia dizer que Não fui é? eu. Eras tu Nem que comprava, cortando a mas quem mesada comia da era luz. ele. Não adianta. Devoraram a lata de leite condensado. Ela vai Quase ali mais da Não metade fui foi a eu. Luz, que a outra restante ela foi vai Maria à Luísa. Pano Mais da Coelho metade e foi compra ela. fiado. Eu não adianta. acredito que a Lúcia É. faz isso, não. Não, Eu sou faz nada, testemunha. Sou rapaz. ser Faz não, não. humano. Faz não, Eu faz sou não. testemunha. A Lúcia faz isso. Não, mas Vai quando eu comprar estou fiado. estressada, eu confesso que eu quero os doces. É terrível, é como a Nádia disse. É verdade. É Ó, verdade. minha Claro, mas amiga, olha, então eu posso acho fazer que uma todos coisa? nós- Minha Mas amiga. é a quantidade, porque eu já Mas eu vi que posso um dizer uma brigadeiro coisa? tem as mesmas calorias de uma maçã. Então é a Então quantidade. Agora eu vou dizer uma Tá meio estranho. Agora eu vou dizer uma coisa muito séria. Quando estás estressada, Muito lá vais sério. para os doces. O Em Paulo vez vai de falar fazer dele, doce. vá, calma aí. Hã? Fala, Paulo, Vai, Paulo, vai. vais falar a sério. Vou falar a sério. Tu dizes assim, Pronto, quando eu estou estressado eu vou para os doces, não é? Pronto. E quase toda a gente descarrega na comida o estresse e as preocupações e não sei o quê. Em vez de ir para os doces, Mas aqui em Portugal está mais potencializado o negócio. em entendeu? vez de ir para os doces, olha, a minha filha acabou de dar a resposta. Espera aí que ela vai dizer. Ops. Diz lá. Ora a Deus. Em vez de ir para os doces, ora,
concentra-te em orar, concentra-te em falar com Deus. Quando acabaste de falar com Deus, Foi o que eu disse. Olha, Foi o mas que eu as mulheres disse. têm aquele negócio chamado hormônio TPM, que às vezes só um chocolatezinho resolve de leve. Não, Não tem nada que isso estás a resolva. inventar desculpas Não tem do nada. mundo. Estás a inventar Não. desculpas do mundo para atacar no leite condensado. Não, mas eu não gostei muito de leite condensado. Leite condensado não fui eu. Olha, você já está me julgando. Olha aí, foi o que eu disse, é verdade. A Hélida está a falar. Ainda pode, ele está a amamentar. Mamãe está falando, mamãe está falando. Agora eu sou amamentar, eu posso, mas antes não comer muito açúcar, que não era bom para o bebê. O remédio para não atacar o leite condensado era não comprar. Exato, cortar a mão pela raiz. É por isso que eu tô deixando ela sem dinheiro, rapaz. Tu tá pensando que a Lusca tá andando lisa por quê? Oxe, mas menino, é supermercado, é leite condensado. Inventaram um tal de bolo de copo que ela faz com Maria Luísa lá. Bolo de copo, bota um bolo no micro-ondas para fazer. Não, Maria Luísa e você, as duas. Nunca vi um negócio desse. Alessandro, ela vai comprar fiado, filho. Abre os olhos. Vai ficar devendo aí na... Seu coelho, é. Olha, lamento, mas eu estou a 1000% ao lado da Alusca. Paulo, lamento, mas meu querido, você não sabe o que é ser mulher, ok? Não, deixa ele. Nádia. Vou deixar um mês de período para você. Olha, Nádia, eu também sou mulher e eu não como nada disso, não. Olha, Eu nem Jesus, como doces. Olha, Jesus, ele foi, Jesus. Agora não falas. Olha, está bem? Agora Jesus, deixa eu dizer, Jesus escreveu a Bíblia, olha, Jesus, olha, Jesus veio ao mundo para os homens e para as mulheres, certo? Então, isso para mim é desculpa para boi dormir. Certo? A pessoa tem, as pessoas podem, olha, as pessoas podem ter seus dramas, podem ter suas vontades, sabe? Mas é como eu falei no início, como Nádia falou, e como todo mundo falou, nas nossas fraquezas nós temos que buscar Jesus, porque isso é uma fraqueza. A gula é um vício, a gula é um pecado. Então, nas nossas fraquezas, se a gente não procurar Jesus, a gente cai. Tá entendendo? Eu sei por causa disso, eu sou guloso, eu amo pizza, eu amo pão, eu sou viciado em pão. Mas o que é que tá me segurando? O que é que tá me segurando? O que é que tá me segurando? Eu tô me segurando é a dor no que eu sinto no joelho. Ou seja, eu precisei tomar uma dor, mas que eu tenho vontade de comer pão, aquela bola d'água quentinha, com fiambre, queijo, uma manteiguinha derretendo. Quem é que não gosta? Me diga. Mas infelizmente a dor fala mais alto. Sabe? A dor fala mais alto e eu oro todos os dias. É a quantidade. A quantidade não, meu amigo. A quantidade não. O pior é cair na tentação, é deixar esquecer de Jesus e cair na tentação, sabe? A Bíblia diz, o próprio Pai Nosso diz, Senhor, não deixaste que eu caia nas tentações. E a gula é uma tentação, o doce é uma tentação. Então, pronto. Então, não justifica. Não justifica. Não justifica. A fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Ouça uma coisa. Só vou dizer mais uma coisa. Só vou dizer mais uma coisa. Pode falar que eu estou ouvindo. Eu vou desligar o microfone. Quantidade, gente, é isso. Não. O Alessandro disse que é desculpa. O Alessandro disse que é desculpa para boi dormir. Tudo é isso, mas nem tudo convém. Mãe, posso fazer uma sugestão ou não? Espera aí, Nádia, espera aí. O Alessandro disse que a Nádia e a Alusca estão a dar uma desculpa para boi dormir. Não estou querendo fazer nem o boi dormir, nem o que tu está querendo tirar a picanha do boi. Não. Nem o boi que tu está querendo roubar a picanha dele. Não é desculpa para boi dormir. O que vocês estão a fazer é desculpa para uma manada inteira dormir. Não há cá essas coisas. Vocês concentram-se. Vocês não percebem nada a sério. Vocês só têm que se concentrar em falar com Deus. Quando pararem de falar com Deus, passou a vontade do Senhor. Não se preocupem. Eu não estou falando de falar com Deus. Vocês sabem que os monges... Havia monges antigamente. Eu sou da rédea de tudo, não é nem da comida. Mas houve. Havia monges. É no trânsito, Havia monges que antigamente iam para as suas celas, não é? Nos mosteiros. E tinham aquelas tentações da carne. Ou era a gula, ou era a masturbação, ou era... Não interessa. Eram tentações da carne. E o que é que eles faziam para tentar tirar o foco daí? Faziam a fustigação, o autoflagelamento. Para quê?
enquanto estavam a autoflagelar, não estavam a pensar naquilo que queriam fazer. Ok. Vocês não precisam de se autoflagelar. Olha, então espera lá. Nessa ordem de ideias, diz-me, o que é que tu fazes para esquecer a picanha? Ai, era isso que eu ia dizer. Olha, tirou a palavra da minha boca. Não, Gordura da eu vou dizer. picanha. Calcanhar daqui. Um olhinho derretendo, caindo por cima da carne. Agora vai. Ei, que picanha engorda. Mas como deve picar pra você pra ver se vai virar uma bolinha? Deixa eu chegar que você vai Querem chegar falar de picanha. não? Deixa eu explicar. Uma coisa é eu falar de picanha, não é? Eu realmente falo muito de picanha. Agora, comê-la, normalmente só fim de Come semana. muita picanha. Nossa, desse tamanho, dá uma todinha se deixar. Deixem-me E vai no falar. mesmo caminho do pai. Mas deixem-me falar. Se eu comer picanha acompanhado de salada, podem ter a certeza absoluta que eu não vou E não engordar. vai engordar. Não vou Oh, engordar, meu não. Deus. Quantos É um quilos de vento que picanha? tá entrando. Porque come só uma colherzinha de um pratinho pequeno de salada e uma picanha inteira. Ele come duas, três tal e picanhas, qual, não é concordo. uma, não. Ó, meus amigos, o que... E se for da carne recheada com queijo derretido, então agora- pronto, acabou. Deixa lá falar. Olha só lá uma coisa. Isto, dito por alguém que está ligado à saúde e que entende da cena de dietas e de perder peso e não sei o quê. Vocês podem comer carne, vocês podem comer peixe, vocês podem comer, desde que seja acompanhado, por exemplo, por legumes. O problema, nós costumamos acompanhar é pela batata, também, é pela pouquinho, não massa, pode é pelo comer arroz, muito. é pelo não sei o quê. Ou seja, essas coisas é que vão fazer com que a gente acabe por engordar. Porque se nós comermos o Hidratos de carbono, Paulo. Hidratos de carbono. a minha amiga está sempre espetacular nas coisas de cabeça. Mas vocês não me deixaram fazer uma sugestão. Então vá, faz. Posso ou não faz. posso? Pode, Eu, senhora. eu acho que é assim. A Lusca, isto é para nós, para mim e para deixa ti, ele que estamos tapar no os mesmo barco de ouvidos. espera. Foi. E para quem quiser se juntar a nós. Nós vamos pedir ao Alessandro para fazer ditar algo durante um minuto e meio, onde ele fala e dá-nos na cabeça, e sempre que nós tivermos vontade de comer um doce, pomos play. Ouvimos, e a vontade passa-nos. Acham que é uma boa sugestão? Eu acho. Ele é bom nisso. Eu acho. Deixa eu dizer um negócio Ele é sério bom. aí para vocês. Olha, Diva, pode dizer. É tipo assim, ó, é como eu vi o que a Delma falou. Um exemplo, a questão de calibre. Eu também sou um cara que eu nunca tive calibre de Tem engordar uma muito. trituradora na barriga, minha gente. É minha inveja ele. Mas, Homem, não, todo deixa o mundo ele homem engorda. falar. mas assim, ó, Não, Capaz de que dá, falar. minha gente. Ele come na bacia e não engorda. Deixa o papai falar. Só de ver a foto eu já estou engordando, mas pronto. deixa eu ver assim. Sério? Isso é uma questão de cada pessoa. Porque a gente está falando de alimentar o corpo para se sentir melhor. Por mais que eu não engorde, tipo, como eu estava trabalhando muito na padaria e passando, como a Lúcia falou, várias horas sem comer, isso dá uma reação no seu corpo negativamente. Tipo, eu tava querendo trabalhar e por mais que eu trabalhasse 8, 10, 12, às vezes 14 horas direto, isso sem comer, você vai ficando fraco. Aí você ataca seu corpo por completo. Tipo, eu começava a esquecer um pouco as coisas, você vai ficando cansado. Não é que você vá dormir, você às vezes na folga dormia quase 10 horas direto, mas mesmo assim o seu corpo super cansado. Então isso eu já tinha ido no médico algumas vezes e visto que, como eu também ia para o ginásio, é questão de você comer no horário certo. O que a Lúcia falou está certo, seu corpo se programa para aquilo. E o que é que eu comecei a fazer aqui no trabalho? Já tem uns 4 meses que todos os dias eu levo frutas, muita fruta, sanduíche, às vezes eu levo uma marmitinha pequena e vou fazendo o seguinte, eu passo o dia sem passar mais de 2 horas sem comer, porque começa a dar refluxo, eu fico com azia e vou me sentindo mal, então está funcionando. Eu chego às 4 da manhã no trabalho, então às 4h30 começa a sair coisa do forno, eu como uma coisinha aqui e pego uma banana, aí daqui a 1h30 eu já sinto que meu corpo já está pedindo alguma coisa, eu como outra tal. Então você passando o dia assim, eu estou conseguindo dormir menos tempo e não fico cansado, eu subo aquelas escadas lá, são 2 andares para subir e descer. Eu acho que se eu subo aquilo ali umas 50 vezes ou mais por dia é pouco. Eu estou dizendo assim por alto, 50 vezes. Mas isso eu não estou me sentindo mais cansado. Então, quer dizer assim, a alimentação é muito importante se você se controlar. Não é só comer besteira, mas realmente intervalos de um lanche, uma fruta, um suco, alguma coisa assim, e isso sem passar mais de 3 horas.
Eu conto para mim mesmo que funcionou e acredito que se começarem a fazer, se policiar a cada 3 horas você comer, você vai sentir bem. E aí é uma questão de controle do que comer para não engordar mais ou não engordar. Para mim é como a Lúcia disse, eu como uma bacia e não engorda, mas se eu passar bastante tempo sem comer, eu me sinto muito mal, porque eu fico cansado, meu rendimento cai, eu fico pensando, sei lá, mais lento. Eu acho que é bem por aí. Olhem, também podemos fazer uma coisa. Pegando na ideia da Nádia, não é? O Alessandro grava o áudio e nós aplicamos multas e vocês têm que ser honestas, não é? Porque multa com picanha, sempre que a Nádia ou sempre que a Lusca forem comer um doce, pagam 50 cêntimos. Põe numa caixinha, põe lá a parte. 50 cêntimos. Então manda ele liberar o dinheiro aí, que o negócio está difícil. Quando chegámos ao Natal, elas as duas financiaram a ceia de Natal do PG. Onde é que entrou picanha? Aqui, claro. Não falei picanha. Não, posso dar um testemunho. Não, picanha não engorda, Delma. Ele disse que picanha não engorda. Não engorda, não. Se comer a gordura... A capinha de gordura é um bônus. Mas o que eu estou a dizer, cara, olha, não é só a capinha da gordura é um bônus. Minha amiga Alusca, olha só o que eu digo. Carne ou peixe só acompanhada de legumes. Legumes, é verdade. Não engorda. Não engordam, vocês não engordam. E a capinha da gordura fica onde? Quem engorda é minha amiga Lu, a gordura da picanha... É uma pecinha de carne, não uma peça de carne inteira. Uma peça daquela Não, amiga, estou a falar sério. Vocês estão chateadas porque foram apanhadas no vosso pecado do docinho, do leite condensado e não sei o quê. Oh, pá, sério. Oh, Paulo. Olha quem fala, quem não gosta de leite condensado e testemunho. Conta o testemunho. Pode. Então é assim, é verdade aquilo que dizem em relação a comermos várias vezes ao dia. Eu quando engravidei, e como vocês sabem foi a dobrar, a minha médica olhou para mim e disse: você já tem excesso de peso, com 2 crianças aí dentro, Jesus amado. Ela não disse isso, mas pensou, eu é que estou a dizer. E eu desde logo, fui logo acompanhada. E eu posso vos dizer que eu estava grávida e comecei a emagrecer a seguir a comer de 2 em 2 horas. Eu estava a comer de 2 em 2 horas e eu emagreci estando grávida. Portanto, é verdade, aconteceu. Não foi visto, foi por mim. Chegou uma altura em que depois, claro que com a gravidez, deixou-se de notar tanto que eu estava a emagrecer porque eu tinha 2 bezerras a crescer dentro e a crescer bem, né? Portanto, mas aconteceu, eu emagreci. E, portanto, é verdade, comer de 2 em 2 horas, também sabendo aquilo que estamos a comer, é verdade. Não não era comer assim à grande... Não era. Olha, por exemplo, eu conheci uma mulher no Brasil que fez uma cirurgia bariátrica, certo? Ela foi estudada porque ela não conseguiu perder nem 1 quilo. Quando foram ver a alimentação dela, de 2 em 2 horas, leite condensado. Não, leite condensado. A alimentação dela de 2 em 2 horas era leite condensado. Meu Deus, eu não sou entupida de leite condensado. Isso é a história da Alessandra. Não, eu estou dando um exemplo. Olha, até parece. Eu vi a lata. Não fui eu. Vocês parem de julgar. Foi Madonna, pronto. Madonna. Vocês veem, olha, a luz. Não fui eu que comi aquele leite condensado. Quando acabar o PG, bota o joelho no chão, pede perdão a Deus e à Madonna. Estás a dizer que a Madonna foi ao frigorífico. A Madonna foi ao frigorífico tirar uma lata de leite condensado. A gente vai fazer um negócio quando for o próximo encontro. Então vai deixar uma lata de leite condensado aberta em algum canto da casa. Se chegar sem nada, vai ratinho comer, só não foi eu. Bota mesmo. Bota a câmera escondida. Eu mandei vir uma microcâmera para os meus jogos de airsoft, para se pôr na arma. Eu vou-te emprestar, tu vais pôr num local qualquer da casa que é indetetável. Ninguém consegue perceber que a câmera está lá. Vais pôr um docinho, um chocolate, uma lata de leite condensado, e depois nós vamos ver
a Madonna a ir à lata de leite condensado. Foi Maria Luísa e foi a Lusca. Foram as duas. Foram as duas. Eu comi um pouquinho no início, mas foi, não, pouquinho não. Espera lá. Alessandro. Já começamos, ela já assumiu que comeu um pouquinho. Já estamos bem. Mas ele lembra, só não foi todo. Oi. Deixa-me perguntar ao Alessandro uma coisa. Alessandro. Tá ouvindo. Oi, pode falar. Tu não comeste nada? Tô ouvindo. Ele comeu. Eu comi uma colherzinha, porque de vez em quando, não, mas foi uma colher, mas deixa eu dizer, eu de vez em quando, eu tenho hipoglicemia por causa da minha cirurgia, de vez em quando eu tenho, porque eu não gosto de açúcar, eu tomo café com adoçante, tudo com adoçante, a Lusca sabe, e às vezes eu tenho hipoglicemia, entendeu? Tanto que meus exames de sangue, a glicemia é sempre baixa. E nesse dia eu tomei uma colherzinha de leite condensado só para normalizar o açúcar. Pronto, só isso. Só isso. Mas que a luz, quando eu peguei a lata condensada, estava metade, e Maria Luísa tomou o restante. Pronto, é uma lata que tem participação de todos vocês, não é justo estarem a dizer que é a Lusca. Não, Delma, desculpa lá. Desculpa não. É assim. Então. O Alessandro comeu uma colher de café. Comeu. Não. Acabou por uma confessar colher agora. E ele estava aqui a dar a entender que era a Lusca. Não pode ser. Não, peraí. Não. Alessandro, uma lata de leite condensado dá, vamos supor, 300 colheres de café a comer, né? O Alessandro comeu uma. As 299 outras colheres que foram lá rapar a lata foi a Lusca e a Maria Luísa. Pronto, está dito. Olha, eu não fui. Foi. Eu só olhei para a lata e nem sei o cheiro. Só vi a lata. Essa que é essa. Os três comeram e pronto. Não foi só ela. Não é assim. Não estás a ser. Mas olha. Existe o pecado pequenininho e o pecado grandão? Pecado é pecado, ele comeu para não adianta estar discutindo sobre isso. O que tem que ser feito é se apegar a Jesus, tá certo? Para ter alimentação saudável, para ter hábitos saudáveis, porque do jeito que a porta é larga para ir para o inferno, certo? A gula também, as comidas que fazem mal para a gente, tá aí em todo canto, todo instante, em todo canto, em toda esquina você encontra comida que faz mal para a saúde. Ou seja, do jeito que a porta do inferno é larga, a porta para você ter uma alimentação saudável é complicado. Eu me lembro que eu fiquei interno num hospital na Itália, eu até já contei a alguém já daí, não sei quem foi. Eu passei 45 dias internado no hospital da Itália, onde era só dieta. E eu nunca comi verdura na minha vida. E a alimentação nesse hospital era só verdura. Ou eu comia ou eu passava fome. E tive que comer, tá entendendo? Ou seja, foi estreito demais. Mas eu tive que comer. Tá entendendo? Não foi pelo amor, foi pela dor. Alessandro, a porta do inferno... A porta do inferno é larga, porque o pessoal começa a comer, fica obeso. Para ir para o inferno tem que ter uma porta larga. Não é porta. Já posso ou não, vamos todos elegantes. É verdade. Olha, mas é um tema tão importante. O nosso PG hoje foi um bocadinho mais para boa disposição, o que é bom, porque também é bom rir, faz bem. É bom. Eu vou desligar aqui. Desliga, meu querido. Nós não podemos estar sempre só a falar de coisas sérias e com ar assim de quem está com dor de barriga e quem está a passar mal. Acho que é até sério, Paulo. Eu queria dizer que o tema, o assunto é até sério, porque se nós formos parar para pensar, o primeiro pecado, o pecado original, veio após a sedução alimentar, né? Ou seja, para comer ou não alguma coisa. Então é tão sério. Oi, sim, senhora. Foi. E foi por quem? Foi por quem? Pela mulher. Vamos agora trazer para o nosso tempo. No nosso tempo hoje, olha, Paulo, aparecer uma lata de leite condensado e dizer assim, a Lusca, está aqui esta lata. Paulo, se não queres levar com uma peça... Se não queres levar com uma peça de picanha, tu não provoques. Não estou a falar. Nádia, o que eu estou a dizer é que se fosse nos nossos tempos, a serpente ia aparecer com uma lata de leite condensado e olhar para a Lusca e dizia, a Lusca, podes provar. Sério? Esse seria o problema. Muito tramado, esse é para vocês a pecarem.
Só misericórdia. Olha, por falar em Luz, quando é que ela anda? Mas pronto. Ela disse que ela recebeu uma ligação e travou. Ficou sem som. Exato. Pois. Que acho que foi buscar uma lata de leite condensado. Agora pronto, é a picanha de leite condensado. Agora. Olha, meus queridos, vamos fazer oração? Vamos encerrar orando. Adelma, queres orar? Ok, obrigado, senhora. Sim, Paizinho, muito obrigado, Pai. Obrigada por este dia, por este tempo, por este momento que nós passamos aqui, Senhor. Apesar de, assim como nós terminamos com esta risada, esta boa disposição, Senhor Deus, e tal como o Lucas frisou há pouco, o assunto é sério e é verdade, nós sabemos, Senhor Deus, ajuda-nos sim a ter esse cuidado com o nosso corpo, Senhor Deus, sabendo que é o templo do Teu Espírito Santo, onde Ele habita e da forma como nós vamos cuidar, porque isso também vai reverter a nossa saúde, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a todos nós a determinar, Senhor Deus, aquilo, a forma, a quantidade, Senhor, e a qualidade do alimento, tudo aquilo que Tu dispuseste à nossa disposição para que dela, Senhor Deus, seja o nosso alimento, Senhor. E sabemos que é no equilíbrio, Senhor Deus, é que está toda o ponto da situação em si, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus. E para aqueles que têm mais dificuldades, Senhor Deus, ajuda-os nas suas dificuldades durante a semana, Senhor Deus, Senhor, de alguma forma, Senhor, determinarem, também vem daí de determinação, Senhor, no exercício físico, Senhor, em tipo de alimentação ou outros que possam, Senhor, Deus, fazer parte como um hábito do dia a dia, Senhor, para alcançar, Senhor, este peso exato, por assim dizer, porque cada um tem seu peso exato, Paizinho, no nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por todas as coisas no nome de Jesus, pelo Teu ensino de dia de hoje, Senhor, e possamos pôr em prática, porque isso sim é a Tua palavra, é nós. Paizinho, no nome de Jesus, para todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Olha aí, voltou. Não fugi, viu? Chegou a ligação. Ouvi-lo, Paulo. Voltou e eu já ouvi um barulho metálico. Um tipo. Ai, Abriu a lata. Foi Madonna.